Bem-vindos a esta apresentação sobre mecanismos de resistência às drogas oncológicas. Sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília e fundador da Oncopraxis. Hoje vou abordar as bases moleculares e as estratégias emergentes para vocês, profissionais da saúde, que buscam entender o motivo do câncer progredir apesar do tratamento. Ao longo desta aula, vamos percorrer as 5 principais classes de tratamento do câncer e entender de forma objetiva e prática por que os tumores desenvolvem resistência a cada uma delas e o que a ciência está fazendo para superar esses desafios. A resistência terapêutica continua sendo o principal fator limitante para a cura do câncer avançado. Uma pergunta que ouvimos frequentemente no consultório é: por que o tratamento parou de funcionar? A resposta está na biologia do próprio tumor. Os tumores não são estruturas simples e uniformes. Eles representam ecossistemas complexos, caracterizados por heterogeneidade genética intratumoral, com múltiplas subpopulações clonais apresentando perfis mutacionais distintos. Pense nisso como uma população de células com diferentes características, onde o tratamento elimina as mais sensíveis, mas seleciona e amplifica as mais resistentes. Além disso, as células tumorais demonstram plasticidade fenotípica notável, podendo alternar entre estados sensíveis e resistentes em resposta às pressões seletivas impostas pelo tratamento. Nesta apresentação, vamos abordar os mecanismos de resistência em 5 classes terapêuticas fundamentais: quimioterapia convencional, hormonioterapia, imunoterapia, terapias-alvo e drogas anticorpos conjugadas. Vamos começar pela quimioterapia convencional. Esses medicamentos atuam através de múltiplos mecanismos citotóxicos, destruindo células em divisão rápida, mas os tumores desenvolvem sofisticadas estratégias de evasão. O primeiro mecanismo são as alterações no transporte de drogas. O tumor aumenta o efluxo ativo do medicamento através de proteínas como MDR1 e MRP, que funcionam como bombas de esgoto, expulsando o fármaco para fora da célula antes que ele cause dano suficiente. Ao mesmo tempo, ocorre redução dos transportadores de entrada, diminuindo a captação do medicamento. O segundo mecanismo é a inativação metabólica. O tumor aumenta enzimas que degradam o medicamento, como a dihidropirimidina desidrogenase, no caso do 5-fluoruracil, tornando-o inofensivo antes de agir. O terceiro mecanismo é o aumento do reparo de DNA. Medicamentos como a cisplatina causam dano ao DNA tumoral, mas o tumor ativa vias de reparo, como o reparo de excisão de nucleotídeos, consertando rapidamente as lesões. E o quarto mecanismo é a evasão da apoptose. O tumor superexpressa proteínas anti-apoptóticas como BCL2 e BCLXL e acumula mutações no gene TP53, o guardião do genoma, bloqueando a morte celular programada. Agora, vamos falar sobre hormonioterapia. Muitos tumores, como os de mama e próstata, utilizam hormônios como combustível para crescer. A hormonioterapia bloqueia esse combustível, mas os tumores desenvolvem múltiplas estratégias de escape. O primeiro mecanismo são as mutações no receptor hormonal. Alterações no domínio de ligação ao ligante, como as mutações ESR1 no câncer de mama e as alterações no receptor de andrógeno no câncer de próstata, resultam em ativação independente do hormônio. Ou seja, o receptor muda de forma, o bloqueador não consegue mais se encaixar, mas o receptor continua enviando sinais de crescimento. O segundo mecanismo é a ativação de vias bypass. O tumor ativa vias alternativas de sinalização, como PI3K, AKT e mTOR, bem como MAPK, promovendo sobrevivência e proliferação independentemente do bloqueio hormonal. O terceiro mecanismo é a amplificação do receptor. O tumor produz cópias extras do gene do receptor, superando a inibição competitiva do medicamento. E o quarto mecanismo é a perda completa de expressão do receptor. A célula tumoral deixa de expressar o receptor hormonal e torna-se completamente hormônio independente, mudando seu fenótipo. Passamos agora para a imunoterapia com inibidores de checkpoint imunológico. Esses medicamentos funcionam liberando os freios do sistema imune para atacar o câncer, mas os tumores desenvolvem múltiplas estratégias de supressão. O primeiro mecanismo são as alterações em antigenicidade tumoral.
O tumor perde neoantígenos, reduz a carga mutacional e diminui a expressão de moléculas apresentadoras de antígeno como MHC e HLA, tornando-se invisível para o sistema imune. O segundo mecanismo é a criação de um microambiente tumoral imunossupressor. O tumor promove a expansão de células T regulatórias, células mieloides supressoras e fibroblastos associados ao tumor, que produzem citocinas imunossupressoras, como TGF-beta, interleucina 10 e IDO1. O terceiro mecanismo é a disfunção de células T CD8 positivas. Os linfócitos T ficam exaustos, perdendo sua capacidade citotóxica, e o tumor aciona checkpoints alternativos como TM3, LAG3 e TGIT, que não são bloqueados pelos inibidores de PD1 e CTLA4. O quarto mecanismo são as alterações metabólicas. A hipóxia tumoral, a depressão de glicose e triptofano e a acidificação do microambiente criam um ambiente hostil para a função imunológica. Agora, vamos abordar as terapias-alvo com inibidores de tirosina quinase. Esses medicamentos atuam como atiradores de elite, bloqueando sinais específicos de crescimento tumoral, mas os tumores desenvolvem resistência através de mecanismos on-target e off-target. Os mecanismos on-target envolvem mutações pontuais no próprio alvo do medicamento. O exemplo clássico é a mutação T790M no EGFR, que impede a ligação do inibidor de primeira geração, como erlotinib e gefitinib. Outro exemplo é a mutação G2032R no ROS1, que confere resistência ao crizotinib. Além disso, o tumor pode amplificar o gene-alvo, produzindo mais cópias e sobrecarregando o medicamento. Os mecanismos off-target envolvem ativação de vias bypass. Por exemplo, em tumores EGFR mutados, o tumor ativa MET, que permite escape da inibição do EGFR. A transição epitelial-mesenquimal é outro mecanismo importante. O tumor perde E-caderina e ganha vimentina e N-caderina, adquirindo propriedades mesenquimais que conferem maior resistência. Por fim, as alterações de sobrevivência incluem ativação da via PI3K, AKT e mTOR e evasão da apoptose através de BCL2. Chegamos às drogas anticorpos conjugadas, os chamados ADCs. Esses medicamentos funcionam como mísseis guiados, um anticorpo que direciona uma toxina citotóxica especificamente para a célula tumoral. Mas os tumores desenvolvem resistência a cada componente dessa estrutura. O primeiro mecanismo são as alterações no alvo de superfície. O tumor reduz ou perde a expressão do antígeno-alvo, como HR2 ou TROP2, deixando o míssil sem destino. Também pode reduzir a internalização do ADC, impedindo que a toxina chegue ao interior da célula. O segundo mecanismo é a instabilidade do linker. O linker, que conecta o anticorpo à toxina, pode ser clivado prematuramente na circulação, liberando a droga antes de chegar ao tumor e reduzindo a eficácia. O terceiro mecanismo é a resistência ao payload. O tumor utiliza os mesmos mecanismos da quimioterapia, como o efluxo mediado por MDR1 para expulsar a toxina liberada. Também pode desenvolver mutações no alvo da toxina, como tubulina ou topoisomerase. E o quarto mecanismo são as barreiras do microambiente. O aumento da matriz extracelular e a hipóxia tumoral reduzem fisicamente a penetração e a distribuição do ADC no tumor. Chegamos à conclusão: a compreensão mecanística da resistência oncológica está evoluindo rapidamente, abrindo novas possibilidades terapêuticas muito promissoras. A primeira estratégia são as combinações racionais. A associação de inibidores de tirosina quinase com imunoterapia e de drogas anticorpos conjugadas com checkpoint inhibitors demonstra sinergia significativa para fechar todas as rotas de fuga tumoral simultaneamente. A segunda estratégia é o monitoramento dinâmico através de biópsia líquida. A análise do DNA tumoral circulante no sangue permite detectar mutações de resistência antes mesmo da progressão clínica nos exames de imagem, antecipando a mudança de tratamento. A terceira estratégia é a medicina de precisão avançada.
O sequenciamento genômico do tumor guia o tratamento sequencial baseado no perfil mutacional atualizado de cada paciente. A quarta estratégia são as inovações terapêuticas. ADCs biespecíficos que direcionam dois antígenos simultaneamente, inibidores epigenéticos, como os inibidores de HDAC e DNMT para reverter a plasticidade celular, e moduladores do metabolismo tumoral representam o futuro próximo da oncologia. O horizonte aponta para uma medicina verdadeiramente personalizada, onde cada paciente recebe tratamento sequencial otimizado, baseado na evolução do seu tumor em tempo real. Obrigado pela atenção de todos. Espero que esta apresentação tenha sido útil para compreender os principais mecanismos pelos quais os tumores desenvolvem resistência aos tratamentos oncológicos. Fico à disposição para perguntas e discussão. Aproveito para convidar a todos a visitarem os sites www.oncopraxis.com.br para profissionais de saúde e www.neoaccess.med.br para pacientes. Mas, se após assistir esse vídeo você ainda ficou com a sensação de que falta mais explicação, falta o porquê, eu te entendo, a ciência vai até um limite. Essa explicação que acabei de dar é o estado da arte no assunto. Mas não é tudo. Caso queira entender o verdadeiro porquê, convido a visitar o site www.neogracis.com.br. Na Oncopraxis, lhe dou conhecimento oncológico para a mente. Mas talvez a explicação que você queira seja para a alma. Talvez sua fome de conhecimento não seja por conhecimento científico, seja por outra coisa. Então venha!